Ele é pequenininho. Então, passa uma folha. Amém? Já acharam aí? Abacuque. Já achou lá? Está ali. Abacuque 3, versículo 2. Nós vamos ler apenas esse texto. Amém? Bom, olha que visitante aqui, ó. É porque a gente está tão acostumado com ela, né? Que nós não apresentamos a neta da nossa irmã. Amém? Deixa eu te cumprimentar. Oh meu Deus, seja bem-vinda em nome... Seu pastor gosta de abraçar, sabia? É mania do pastor, né? Amém? Eu não vim cumprimentar, mas seja bem-vindo. Amém? Em nome de Jesus. Amo. Amém. Seja bem-vindo. E Tainara, seja bem-vinda. Você quase matou a outra Tainara lá do coração. Mas... Oi? É porque ela já não é visitante mais. É a terceira ou quarta vez que você vem, não é verdade? Tá vendo? O pessoal já não dá nem ficha de visitante mais. Seja bem-vinda, amém? Eu tô com saudade desse aqui, então eu vou sair. E ele não gosta muito desse negócio não, né? Seja bem-vindo, meu querido. Eu tô com saudade de você que você não imagina. Amém. Glória a Deus. É bom estar na casa do Senhor ou não é? Vocês que estão nos visitando, gostou do novo cenário aqui da igreja? Ficou bonito, não ficou, Tainara? Foi feito com bom gosto mesmo. Achou aí? Capítulo 3 do livro de Abacuque. Ó Yahvé, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas, parece que aumentou sozinho aqui, as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos também nessa época, ainda que estejas irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Vocês entenderam esse texto? Vamos ler de novo? Ó Yahvé, grande Deus, altíssimo, soberano, misericordioso, todo-poderoso. Ouvi falar da tua fama. Quem ouviu falar da fama do Senhor? Eu vou só, como introdução, olha a fama dele. Olha a fama desse Deus. Ele pegou um cidadão que só sabia plantar e colher, deu a ele um projeto arquitetônico, de engenharia, de física, de tudo. E falou para ele, faz uma arca. É assim, assim, ele foi lá e fez. Amém? E o que acontece? Ele salvou toda uma geração de humanos que era a família dele. E salvou toda uma geração de animais para voltar a povoar a terra. Essa é a fama desse Deus. Quer mais fama dele? Tinha durante 400 anos um povo escravizado, cheio de cultura egípcia, cheio de credibilidade em alguns deuses. Durante um tempo ele desmascarou esses 10 deuses do Egito, levando sobre eles pragas. E depois tira esse povo. Quando esse povo se viu na sua maior dificuldade, que era atravessar o mar, ele abriu o caminho, ele secou uma faixa de terra para o povo poder atravessar. Olha a fama desse Deus. Essa é a fama do seu Deus. É a fama do meu Deus também. Então, olha só, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo, faz de novo. Faz de novo. Olha o que ele está pedindo aqui, a oração. Faz de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Amém? Não vou seguir adiante. Eu queria falar nessa noite, para a nossa vida espiritual. Eu queria falar sobre a importância do avivamento. Nós proclamamos esse ano de 2024, o ano do avivamento. Isso aqui, querido, a gente precisa entender que não pode ser apenas uma frase bonita pregada numa parede.
Avivamento não pode ser apenas uma ideia que nós vamos viver. Avivamento é algo que nós precisamos viver. Eu quero que você entenda que não dá, é impossível um crente sobreviver nesse mundo atual, principalmente sem estar avivado. Avivamento, querido, é despertamento, é renovação, é revigoração, é ânimo. Mas não é só isso. Isso são apenas algumas palavras que a gente tenta proclamar para trazer um entendimento daquilo que é avivamento. Essas palavras são as únicas que a gente consegue encontrar. Mas por que Deus precisa avivar-nos? Se nós já temos o Espírito Santo, quem aceitou Jesus porque o Espírito Santo já está operando nele. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não há sequer uma pessoa na face da terra que tenha a coragem, a audácia de levantar suas mãos e dizer: eu aceito Jesus como meu Salvador, se antes o Espírito Santo já não haja operado no coração dele, querido. Se o Espírito Santo não operar, ele pode até levantar a mão, mas ele levanta a mão às vezes por uma formalidade e nunca mais você vê ele adorando ao Deus vivo. Você vai ver a pessoa praticando as velhas obras. Porque quem aceita Jesus é o que o Senhor Jesus fala: quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar atrás. Porque quem olha atrás não é mais digno dele, é o próprio Jesus que fala isso. Então por quê? A pergunta é: por que nós temos que buscar avivamento, já que nós cremos em Jesus? E eu queria colocar de início 3 motivos para você. O primeiro motivo é porque todos nós precisamos crescer na graça, no conhecimento de Jesus, até que alcancemos a estatura de filho perfeito, filha perfeita. O texto diz varão, mas eu quero aqui ampliar esse texto, porque parece que esse texto está falando só com os homens, amém? Mas ele está falando com todos nós. Nós precisamos alcançar a estatura de varão perfeito, querido. Para isso nós precisamos querer, buscar, desejar e sonhar avivamento. Sem avivamento é impossível sobrevivermos a essas tentações, a esse mundo tenebroso. Tem um livro que ele é mais uma ficção, mas ele conta uma história, Este Mundo Tenebroso. Se você puder, compre esse livro, é lindo a história. Nós precisamos sair daqui nessa noite entendendo o que é avivamento, porque precisamos buscar avivamento. Se você encontrar hoje com um crente mais avivado, segundo o seu parecer, avivadíssimo, nossa, esse irmão é avivado, você vai perguntar para ele: e aí, irmão, como é que está o avivamento na sua vida? Ele vai responder para você: eu estou buscando esse avivamento. Eu me lembro de um congresso que eu participei em Barra do Piraí, na comunidade evangélica de Barra do Piraí. Eles trouxeram um pastor americano, eu agora não me recordo o nome dele, e a ideia era trazer esse pastor, para esse pastor pregar sobre avivamento. E ele chega lá, ele encontra uma igreja alvoroçada na presença de Deus, louca pela presença de Deus. O louvor daquela igreja, você começava a louvar, pessoas se jogavam no chão para chorar na presença de Deus, pessoas vinham e ajoelhavam no altar, pessoas se não tinha aquela formalidade. Ah, meu Deus, será que vai acontecer? Quando esse pastor pega o microfone para pregar, ele fala: poxa, vocês me trouxeram aqui porque vocês queriam avivamento? Isso que vocês estão vivendo é o quê? Mas o que é isso? É porque quando o crente está buscando avivamento, ele recebe, porque quem pede recebe, quem busca alcança, quem procura acha, quem bate abrir-se-vos-á. Se você junto comigo, se eu e você, nós começarmos a buscar, procurar avivamento, nós vamos receber. Só que tem um detalhe, querido: quanto mais avivamento nós recebemos, mais o nosso coração vai ansiar por avivamento, mais o nosso coração
coração vai desejar a presença de Deus. Quanto mais você tiver da presença do Espírito Santo na sua vida, mais fome, mais sede, mais desejo, mais você vai sonhar com essa presença, porque avivamento, querido, ele vai nos aperfeiçoando até que alcancemos a estatura de varão perfeito. 3 motivos eu falei pelo qual precisamos ser avivados. Segundo motivo, porque na caminhada as lutas, os problemas, as adversidades, as perseguições, os disse-me-disse, a fofoca, as difamações, as calúnias, às vezes a dificuldade de resolver um problema financeiro, às vezes a dificuldade com o filho, a dificuldade com o esposo que ainda não se converteu, isso tudo vai nos pressionando e vai nos cansando, vai tirando a nossa energia, e se nós não buscarmos esse avivamento, não acender essa chama, como o Senhor disse, hoje nós somos o altar, e a Bíblia diz, o fogo arderá continuamente no altar. Nós aprendemos agora essa semana, estudando sobre as 5 ferramentas do altar, e uma delas é o cinzeiro, para que o fogo permaneça aceso continuamente no altar. Antes de eu colocar, vamos pensar aí no nosso churrasco, né? Não adianta você ir jogando carvão, tem uma hora que você tem que puxar a cinza, porque senão a cinza abafa a chama, abafa como é que eu vou falar, meu Deus? Aquele calor que o carvão está emitindo, a cinza vai abafando, e isso vai prejudicar o nosso churrasco. Na adoração, quando se fazia o holocausto, quando se fazia as ofertas pacíficas, a oferta pela culpa, a oferta pelo pecado, colocava-se o animal lá, mas cada vez que ia fazer uma oferta, tinha que remover a cinza, porque a cinza representa pecado, a cinza representa a tristeza, a cinza representa a angústia. Quando você olha para o Antigo Testamento, toda vez que alguém passava por uma calamidade, ele raspava a cabeça, ele se vestia de cilício, um pano de saco, ele sentava-se ao chão e ele pegava as cinzas e jogava pela cabeça, por sinal de tristeza, de amargura. E na verdade, meu querido, quando você pede o avivamento, você tem que remover a cinza. Qual é a tua angústia? A Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Então nós temos a necessidade, dentro da adversidade, as pessoas podem te perseguir, as pessoas podem te entristecer, você pode às vezes perder um emprego, você pode perder uma carteira, você pode perder algo que vai lhe causar dor, mas você precisa entender que você precisa permanecer avivado e buscando avivamento, colocando lenha sobre esse altar, para que a chama e a brasa não se apague. Oh meu Deus, fala comigo, Senhor. Por isso Abacuque diz, por isso Abacuque pede, faz de novo. Tem um louvor hoje que diz assim, faz de novo, faz de novo. E é essa a nossa oração. A nossa oração tem que ser, Deus amado, queremos ser avivados, queremos ser avivados, queremos ser avivados. Aviva-nos, Senhor. E não há crente tão avivado que não precise de avivamento. Nós não podemos correr o risco de perder a intensidade da nossa fé. Fala assim, eu não posso jamais, nunca perder a intensidade da minha fé. E querido, o que mantém a intensidade da tua fé é essa palavrinha bonita, chamada avivamento. Oh Deus, a terceira razão, porque Jesus breve virá. Você está sabendo aí? Não sei se falaram para você que Jesus vem a buscar a sua igreja. E meu querido, eu preciso abrir esse parênteses. Você acha que Jesus vai buscar uma igreja borocochô, uma igreja triste, desanimada?
que você vem para o culto e às vezes a gente fala assim, fica de pé, ai, de pé de novo. Ai, agora vamos ajoelhar, poxa, ajoelhar num culto público, vamos fazer isso. Você acha que é essa a igreja que Jesus vai buscar? A igreja que Jesus vai buscar, ela está exposta lá na parábola das 10 virgens. E ali ele divide: 10 são prudentes e 10 são nécias, loucas. 10, quanto mais, melhor. 5, das 10, 5 são loucas, 5 prudentes. E dessas 5 prudentes, o que acontece com elas? Elas tinham azeite, elas tinham avivamento, mas elas tinham também avivamento reservado para aquela ocasião mais difícil. O texto bíblico diz: e à meia-noite, quando havia densas trevas, ou seja, um tempo de cinza, um tempo de escuridão, um tempo de tristeza, um tempo de perseguição, um tempo ruim sobre a igreja. E eu preciso abrir esse parênteses, não estou profetizando, é a Bíblia que diz isso. Tudo aponta que 2024 para a igreja vai ser um tempo difícil. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Todas as vezes que a igreja passou dificuldade, também foi o momento que a igreja mais cresceu. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Porque foi Ele que fez isso. Esse crescimento, querido, não é as pessoas, é Deus operando no meio da igreja. Não, mas é que o pastor teve uma ideia muito boa. O pastor, você viu lá a ideia? Não é isso não, querido. Boas ideias humanas, sem a presença de Deus, não servem para nada. Amém? Preste atenção nisso. Pode até inchar uma igreja, mas a igreja de Cristo mesmo, que é uma igreja que não tem placa, que não tem parede, ela não cresce. E a Bíblia não diz que nós devemos buscar primeiro o reino da igreja Batista Manancial, ou da Assembleia, ou da Metodista. Ela diz que eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus. Casa de Paz, agora recente, uma das pessoas que foram ganhas na Casa de Paz foi batizada numa outra denominação lá em Diamante. Nossa, o pastor ficou triste. Pergunta com a irmã Zilda se eu fiquei triste. Fiquei triste, irmã Zilda? Fiquei muito feliz, porque ele batizou, porque Jesus foi apresentado a ele na Casa de Paz. Entenderam isso, querido? Amém? Porque Jesus breve vem. Eu nem quero mais usar a expressão que Jesus virá, muito menos que ele está vindo. Eu não gosto da expressão Jesus está vindo, porque dá a impressão que Jesus está vindo num jegue com 3 patas apenas, e Jesus ainda ajudando ele com a muleta. Por quê, querido? Venhamos e convenhamos, Jesus está demorando? Sejam sinceros, honestos com vocês mesmos. Eu já vou adiantar, eu acho que ele está demorando. Eu acho que ele podia ter vindo em 1969. Eu nasci, 10 minutos depois ele vinha. Olha que benção que foi. Então, eu não precisava ter passado, não precisava ter desviado da presença dele um monte de coisa. Mas ele não veio, porque ele tem o tempo certo. Mas na ótica humana ele está demorando. Por isso nós precisamos de avivamento. Porque essa demora pode causar em nós dúvida. Essa demora pode causar em nós esfriamento. Essa demora pode causar desânimo. E aí a gente acha, querido, que qualquer coisa vai ser uma desculpa para a gente não estar nas reuniões de oração, para nós não estarmos 6 horas da manhã orando lá na live, para nós não estarmos fazendo os cursos que a igreja está dando, que nós estamos ministrando na igreja. Por que esses cursos, querido? Porque a Bíblia diz que nós devemos conhecer e continuar conhecendo cada dia mais e mais o Senhor. E aonde que nós conhecemos o Senhor, querido? Examinai as Escrituras, pois são elas que testificam dele. É aqui o nosso curso. Quem tem estado aqui tem visto que nós temos falado de quê? De Bíblia. Não é só de uma ideia de alguém. Bíblia. Porque Jesus virá. A volta de Jesus é eminente. Sabe o que significa isso? A qualquer momento. Você sabe, alguém aqui sabe me dizer que dia que o ladrão vai na tua casa? Você sabe? Alguém tem aí,
tal dia, senhor ladrão vai, tal hora. Nós não sabemos. A Bíblia diz que a volta dele é como ladrão. E detalhe, querido, ele vai vir para nos sequestrar. Porque a palavra arrebatamento, ela significa exatamente isso. Ele vai nos sequestrar, ele vai nos tomar, vamos encontrar com eles nas nuvens. Quem quer encontrar com Jesus nas nuvens aí, dê um glória a Deus. Oh, meu Deus amado, eu aguardo tanto. Você sabia que quando chegar nesse dia, você vai estar dirigindo assim, aí você vai ouvir um barulho. Ninguém vai ouvir esse barulho. Aliás, não são todos que vão ouvir esse barulho, só aqueles que são salvos. Vai ouvir o barulho da trombeta. Oh, não sei, tô parecendo mais um berrante, né? E ele vai ouvir o barulho da trombeta, assim como aquelas pessoas que estavam reunidos ali no cenáculo, aproximadamente 120 pessoas. A Bíblia diz que veio um barulho do céu como um vento. Barulho do céu, querido. E a trombeta também vai ser um barulho do céu. Quem que ouviu aquele barulho? Só quem estava ali ligado. Não é qualquer um que vai ouvir o som da trombeta. Só você que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você que optou por ser servo de Cristo. Aí você vai ser tomado. A Bíblia diz que vai ser num abrir e piscar de olhos. Milésimo de segundo. Você vai piscar o olho e quando você vê, você já está nas nuvens. Mas antes disso, os mortos ressuscitarão primeiro. Aí sim, depois que os mortos ressuscitarem, nós vamos ser revestidos, tanto nós quanto os mortos, de um corpo incorruptível. E vamos ser elevados aos céus. Você pode dar um glória a Deus? Fala assim, eu vou nessa viagem aí. Pode falar, nessa aí meu nome está lá. Eu estou com a minha reserva, estou com o meu passaporte já carimbado. Amém ou não amém? Então esse é um momento que nós esperamos, e para isso nós precisamos. A Bíblia diz, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. O que está falando isso? Está falando de crente alegre, avivado, crente que está motivado para fazer a obra de Deus. É esse tipo de crente que o Senhor vai levar. Amém ou não amém? Oh Deus, Deus é bom. A renovação espiritual, ela é uma necessidade constante. Constante. Eu me lembro da minha mãe. A minha mãe, ela... Aquele texto quando fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu vejo isso na vida da minha mãe. A minha mãe fazia parte de um centro, a gente fala espírita, né? Mas eu não vou usar outra expressão não, senão, né, os colegas lá vão ficar chateados. Lá era Umbanda, era Candomblé, Umbanda e Quimbanda. Eram as três lá, né? Então, e a minha mãe, ela desenvolvia nas três linhas, né? Tinha orixá, tinha caboclo, tinha exu, e manifestava tudo lá. E a minha mãe fazia muitos trabalhos junto com a mulher, desenvolveu muito rápido dentro daquele negócio. E um dia minha mãe teve um sonho, ela encontrou com o Senhor num sonho. E ela se converteu. Eu não vou falar detalhes para não tomar tempo. E a minha mãe foi caminhar com o Senhor. O problema da minha mãe é o meu pai. Todos aqui conhecem o meu pai. Meu pai era alcoólatra. Meu pai não era esse homem que vocês conhecem. Meu pai não era esse homem assim. Ele sempre foi honesto, querido. Mas às vezes ele não conseguia cumprir com algumas honestidades, porque a bebida, o alcoolismo não permitia. O Satanás, ele tem a habilidade em destruir reputações humanas. Sabe por que ele quer destruir a reputação humana? Ele quer afrontar Deus, dizer aí a sua criatura, compra e não paga. A sua criatura está aí, bebe e cai na rua, cachorro lambe a boca dele. É isso que Satanás quer, ele quer afrontar Deus que fez o homem à imagem e semelhança dele. E a minha mãe tinha um objetivo. O objetivo da minha mãe era tirar o meu pai do alcoolismo. E a minha mãe chega na igreja, ela se junta com, deixa eu fazer a conta aqui, irmã Ana, irmã Francisquinha, a irmã Irene e a irmã Salete. A irmã Salete, ela era esposa do presidente da igreja congregacional, inclusive tem o Bag do Oval, Gricema, São Geraldo, tem aqui nessa região tem bastante.
Uma era da congregacional, a outra era da metodista wesleyana, duas eram da metodista wesleyana e uma era da igreja Deus é Amor. Dá para você imaginar o que acontecia quando reunia esse quarteto, e a minha mãe entra pro meio delas, e elas já chegaram e falaram assim: Geraldo, você tem que fazer um pacto com Deus aí, entendeu? Você tem que fazer uma aliança com Deus, você tem que jejuar todo dia. E outra coisa, faz um voto de cortar o cabelo. E a minha mãe 10 vezes. Meu pai entra na igreja, embriagado, chapado. E o pastor faz o apelo. E o meu pai ele falou isso, que aceitou. Hoje ele ficou com vergonha, porque é só ele que não era crente naquele dia. E o pastor ficou insistindo com o apelo, né? E aí, você não vai aceitar não? Que não sei mais o quê. E aquela conversa toda. E meu pai se converteu. O meu pai foi liberto. Meu pai foi curado do alcoolismo, que o alcoolismo, assim como a dependência química de qualquer tipo de droga, é uma doença. O meu pai foi liberto, foi curado, e o meu pai na igreja cresceu. Eu falo sempre isso aqui: avivamento também é você desejar crescer, querido, na graça, no conhecimento e também no serviço. Meu pai foi diácono durante um bom tempo, meu pai foi tesoureiro da igreja, depois ele foi levado a presbítero, dirigiu congregação, fez trabalhos assim excelentes. Hoje ele está aposentado e quer só passear, amém, é um direito dele, né? Então nós precisamos entender, do jeito que a minha mãe, que é um exemplo para mim, ela se jogou. Meu querido, não tem como, ou você se joga ou não se joga na presença de Deus. Eu vim de uma igreja de São José, quando o pastor falava isso, tinha um monte de gente que mergulhava lá no altar, saía correndo e mergulhava lá. Amém, lá é o jeito deles lá mesmo. E Deus é muito bom. A renovação espiritual é uma necessidade urgente de todo cristão que deseja manter-se de pé diante de Deus. Sem avivamento, a gente esfria. E esfriando, a gente não permanece. A gente perde velocidade. A gente perde o ânimo. Cansaço, querido. Eu estava conversando com os irmãos aqui no domingo mesmo, no culto da virada, né? Eu perguntei: você acha que cansaço é uma boa desculpa para você não estar no culto? Eu queria que você respondesse para você mesmo. Você acha que é um bom argumento para Jesus? Jesus, eu não vou hoje não, porque eu estou muito cansado. Aí vamos pensar em Jesus, querido. Você sabe que Jesus carregou uma cruz. Eu não sei exatamente, mas me dá a entender que do templo, do palácio onde ele foi condenado, até o Monte da Caveira, é um tantinho de caminhada. Quando você olha ali a distância, você olha por foto, você vê que não é pequena a distância. E era uma distância que tinha descida, tinha subida. Ele teve que descer durante um certo trajeto e depois ele teve que subir. E as estradas lá eram muito bem asfaltadas, querido, sabe? Bem pavimentada, lisinha e tudinho, né? Não era. Eram estradas irregulares. E ele carregou a cruz. Cansou tanto que ele não conseguiu carregar a cruz sozinho. Um grande exemplo, até nós falamos isso assistindo o filme. Você sabe que aquele Cirineu mesmo, né? Aquele homem que ajudou Jesus a carregar a cruz, você sabe quem que ele representa? Vocês conseguem entender que ele representa o Espírito Santo? Nós temos que carregar a nossa cruz, mas nós não carregamos sozinhos. O Espírito Santo nos ajuda a carregar a cruz, do mesmo jeito que aquele homem foi colocado para ajudar Jesus a carregar a cruz. Depois de Jesus ter sido torturado, antes de carregar essa cruz, ele foi torturado, querido. Jesus foi torturado por mim e por você. Bateram nele, abusaram, fizeram coisas terríveis com ele. Quando eu falo abusar, querido, não tem a ver com sexo, tem a ver com abusar dele como pessoa, de bater nele. Falou: agora profetiza quem foi que te bateu. Isso é um abuso, querido, que fizeram com ele, porque ele é Deus. Aí Jesus chega no Monte da Caveira, no Gólgota. Chegando lá, eles pregam ele, a mão dele é pregada no madeiro, querido. Aí eu pergunto novamente, com essa visão que você está tendo agora, do sacrifício de Cristo:
cansaço é uma boa desculpa para nós não estarmos na igreja? Desde o Antigo Testamento nós vemos Deus agindo na vida do seu povo, trazendo avivamento para quebrar cativeiros, que avivamento quebra cativeiro, para trazer cura. Avivamento cura, querido, cura a alma, cura a carne, cura o espírito, cura, tira as nossas doenças, e restauração. E o principal de tudo, uma das principais marcas do avivamento é a comunhão. O que é comunhão nesse caso? É você estar na sua casa e hoje é dia de culto. Eu vou no culto, porque eu vou ao culto para abençoar a irmã Luzia. Eu vou abençoar a irmã Tainara. Essa é a versão de culto que você tem que pensar em casa, porque isso chama comunhão. Eu vou chegar lá, eu vou dar um abraço. Se a irmã estiver passando mal, ela vai ser curada com o meu abraço. Isso chama comunhão. Comunhão não é reunir para fazer festinha, comer cachorro quente, mas também né, querido? Não vou fazer isso, não vocês vão parar de fazer cachorro quente, isso vai me entristecer muito. Mas comunhão é muito mais do que um ajuntamento de pessoas, é onde as pessoas querem fazer algo pela outra para abençoar. Eu tenho dito aqui, se você hoje saiu de casa porque você veio buscar uma bênção, você já saiu com a motivação equivocada. Você tem que sair para vir aqui ser uma bênção, para você abençoar o coração de Deus. Pastor, como que é isso, abençoar o coração de Deus? Querido, você vai levantar a sua mão, como o Salmo 134, hoje à tarde eu falei sobre isso. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizer o Senhor. Fala palavras boas para Ele. Senhor, Tu és lindo. Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, não há ninguém como Tu. Senhor, Tu és incomparável. Senhor, Tu és fiel, Tu és justo, Tu és santo, Tu és Deus. Começa a falar isso para Ele, e enquanto você fala isso para Ele, aplauda Ele, querido. Dê um aplauso a Ele, adore o nome dEle. Ele é santo, Ele é maravilhoso. Não há ninguém como o seu Deus, querido. O teu Deus é poderosíssimo. Eu não sei porque às vezes você reclama de estar passando por uma enfermidade, pois o seu Deus, Ele é todo poderoso, querido. Não há nada demasiadamente difícil para Deus. E é isso aí que nós precisamos entender. Então todo o tempo, olha só, você pega lá em Números, Deus tira do espírito que estava em Moisés e coloca em 70 homens. Para quê? Para esses 70 homens ministrarem como se fosse o próprio Moisés. Essa é a unção que Deus tira não é que Deus tirou a unção de Moisés, preste bem atenção. Deus tirou o poder daquele espírito que estava em Moisés e repartiu com os 70 homens. Sabe para quê? Para cuidar da obra dele. A visão de Deus, querido, não é você. Eu vi outro dia um pregador, coitado, da pena, dizendo que você é o centro de Jesus. Não, querido, o centro de Jesus é o Pai, é Deus. Você não é o centro. Por Jesus morreu por você para fazer a vontade do Pai. Não foi simplesmente por você. É porque o Pai amou e deu o Filho dele. Esse papinho de que você é o centro de Jesus, isso é antropomorfismo. A pessoa é antropologia, é o cristão antropólogo que está só querendo, eu vou ser abençoado, eu vou lá, vou buscar minha bênção, hoje eu vou ser curado, hoje eu vou aquilo. Querido, se você não for curado, você vai para o céu, querido. Oh, aleluia. É isso que a igreja precisa crer. É isso que a igreja precisa crer. Deuteronômio 34:9, Josué foi cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés tinha posto sobre ele as mãos. Por que ele foi feito assim, querido? Estava pensando, nossa, agora Josué vai virar o bambambam da igreja, agora Josué é o tal, ele nananina, querido, é para ele servir com mais interesse, é para ele servir com mais eficiência. Servir quem? Servir no reino de Deus. Josué com 80 anos,
Ele vai com a espada e conquista Canaã, querido. Você está entendendo isso? E tem crente com 40, com 45, com 50. Eu já estou parando. Levanta, querido. Seja avivado nessa noite. Receba o Espírito Santo. Receba o dom de Deus. Aleluia. Não é hora de parar não, meu amado. É um ano. Esse é o ano. Esse é o ano. Esse é o ano. Aleluia. Em Juízes 3:10. Deus derrama do seu espírito em Otoniel, para ele julgar Israel e pelejar por Israel. Em Juízes 6:34, o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Se você conhece a Bíblia, você sabe o que esse homem aprontou para o reino de Deus. Um conquistador. 1 Samuel 10:6, o Espírito vem sobre o Saul, querido. E a Bíblia diz que Saul começou a profetizar junto com os profetas. Para nós hoje é muito natural a gente falar isso. Começou a profetizar com profetas, isso é normal. Mas naquela época não, rei era rei, profeta era profeta, juiz era juiz, sacerdote era sacerdote. Mas Deus fez daquele rei naquele momento. E a Bíblia diz que Samuel falou: o Espírito vai descer sobre ti, tu vais profetizar e você vai se tornar um outro homem. Isso é avivamento, querido. Isso é avivamento lá no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Deus derrama o seu Espírito sobre pessoas e grupos específicos, juízes, reis, profetas, sacerdotes, e realiza o avivamento no seu povo por intermédio deles. Só que eu e você, nós não vivemos mais na Antiga Aliança. Fala: eu pertenço a uma nova aliança. Nessa nova aliança, querido, você é rei. Porque Jesus, a Bíblia diz que Ele é o rei dos reis. Então fala assim: eu sou um rei. Você é um rei no reino espiritual de Cristo. Você, irmã, fala assim: eu sou uma rainha. Oh, meu Deus, né? Você que ainda é jovem, nem casou e tudo mais, você é uma princesa do Senhor. Você é um príncipe do Senhor. Nessa nova aliança, você, além de rei, você é um sacerdote. Fala assim: a mulher é sacerdotisa mesmo. Parece que esse nome é estranho, né? Parece coisa de pagão, mas não, é só o feminino de sacerdote. Então, você que é homem, fala assim: eu sou um sacerdote. Você está muito tímido. Fala assim: eu sou um sacerdote do Deus Altíssimo. Você, minha irmã, fala: eu sou uma sacerdotisa do Deus Altíssimo. Aleluia. Você crê mesmo no que você falou? Você só falou porque o pastor mandou falar? Se você crê porque você acredita que o sangue de Cristo te fez muito mais do que você já vinha sendo, você aplauda Ele, porque é o poder dEle que faz isso. Meu querido, é o poder da cruz, da redenção sobre a tua vida. Em Pentecoste, que acontece logo depois, olha como é que acontece a Pentecoste, olha só. Jesus morre na Páscoa, ressuscita no domingo, que é a primícia. A primícia, ela abre uma contagem espiritual. Presta atenção para você fazer essa conta matemática comigo. A partir da primícia, conta-se 7 sábados. 7 vezes 7, 49, certo? Conta-se 7 sábados. O domingo após o sábado, o 49º sábado, é o dia de Pentecostes. Por isso o texto começa dizendo: em se cumprindo o dia de Pentecostes, porque isso era celebrado 50 dias depois da primícia. A primícia foi a ressurreição. Paulo diz que Jesus Cristo é a primícia da ressurreição dos santos. E Jesus, ele ressuscita no dia da primícia. E ele fica na terra ainda, caminhando ali como um Deus que ressurgiu, saiu do túmulo. Ele permanece ali 40 dias. Por 40 dias, Jesus Cristo pregou, Jesus Cristo ensinou, Jesus Cristo deu as últimas orientações para os seus discípulos.
40 dias, querido, Jesus ficou ali. Esse número 40 também é profético. Você vai ver no Antigo Testamento que os espias espiaram a terra por 40 dias, o próprio Jesus jejuou durante 40 dias, né? E assim por diante. Eu não vou explicar isso hoje, não vai dar tempo, porque a conta ela é braba, mas é profético. E aí Jesus fica aqui por 40 dias, no 40º dia ele reúne todos eles no Monte das Oliveiras, e mais uma vez ele dá orientações, ele sopra sobre ele e fala assim, receba aí o meu Espírito, eu vos dou poder, e eu estou te dando poder para você pegar em serpentes, escorpiões, para expulsar demônios, para falar novas línguas, para libertar os cativos. Jesus Cristo ministra um poder sobre os discípulos e deixa para eles a promessa da seguinte forma: ele deixa uma ordem e baseado nessa ordem uma promessa: ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém é imperativo afirmativo. Ele está mandando, eu estou mandando vocês ficarem em Jerusalém. Nós vivemos hoje num tempo, querido, que é muito difícil um líder chegar para a igreja e dar uma ordem. É complicado, ele soa como autoritário, mas ali Jesus deu uma ordem e pronto, acabou. Vocês vão falar, mas é Jesus. Opa, peraí, nós estamos aqui cumprindo o ministério de Cristo, e Jesus fica ali, dá a orientação para eles: fica em Jerusalém, até que do alto, tá? Não é da religião, não é da denominação, não é do catolicismo, não é dos evangélicos, do alto vocês vão ser revestidos com poder, e me serão testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Ele usa a expressão tanto, ele quer dizer que na verdade ao mesmo tempo vocês vão ser testemunhas, né? Em Samaria, Judeia, até os confins da terra, tudo ao mesmo tempo. Pastor, mas como é que eu vou lá para a África evangelizar ao mesmo tempo que eu evangelizo aqui? Você pode ir através da oração, você pode ir através da oferta, amém? Você pode não ir lá fisicamente, mas você pode orar para um missionário que está lá. A Nigéria começou de novo, colocar fogo em igrejas cristãs, mataram alguns religiosos lá, e a gente precisa cobrir essa pessoa. Não fica com pena não, querido, porque eles morreram fazendo a obra de Deus. Eles chegaram antes de nós no céu, no paraíso. Fica com pena não. E eles morreram, pode ter certeza, ainda que debaixo de muita dor, felizes, porque sabem. Vocês não viram Estevão? Estevão, enquanto tomava pedrada, o céu abria. Ele tomava mais uma pedrada, o céu abria. Ele tomava mais uma pedrada e o céu abria. Daqui a pouco ele vê o Senhor de pé. Pode vir, meu filho, estou te esperando aqui. Aí você sabe o que ele fala? Senhor, não lhes impute, ou seja, não acrescente a eles este pecado. Ele imitou Jesus, que Jesus falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E ali Jesus subiu aos céus. Como ele deu uma ordem, irmão Ari, ele deu uma ordem: fica aqui, porque vocês vão receber o poder. Eu creio que eles tiveram uma ideia: vamos fazer o seguinte, vamos alugar um salão e vamos encontrar todo dia lá para orar. Aí o outro falou assim: todo dia não, a gente já chega lá de manhã e já fica o dia inteiro orando. Porque os orientais, aqueles povos lá são assim mesmo, eles oram às vezes 12 horas, 14 horas, 18 horas. Eu conheço um pastor de Moçambique, né, Marília? Quantas horas que eles oraram aquele dia? Ele chegou lá 6 horas da manhã, 18 horas é que o pessoal parou para tomar uma água. E eles não oram, querido, assim, no idioma deles não. Eles já chegam lá e já começam a orar em mistério. A oração deles, o diabo não sabe o que eles estão falando. Os anjos não sabem, eles estão falando só com Deus. Então aí você fala assim: o país dele tem muita dificuldade, mas tem 85% de cristãos. Um país da África. E Jesus, e esse povo está lá, passa o primeiro dia, eles estão orando. Eu fico imaginando Jesus no céu, porque Jesus nada escapa não, ele está olhando, ele está vendo, ele procura nós que somos os fiéis. Deixa eu vir aqui com essa luz aqui, tem hora que não dá para ver a hora, ainda tem um tempinho.
E tá lá, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia de oração. Ah, meu Deus! E vai lá o quinto, o sexto, o sétimo, não acontece nada, querido. Nós sabemos que tem crente, se nós falarmos assim, vamos fazer uma campanha aqui, querido, para causa impossível. Aí ele vem com a causa impossível dele. Ele vai vir no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, aí ele recebe. Pode acontecer, se ele receber no terceiro dia, ele não voltar para o resto. Ele esquecer que ele fez uma aliança de 10 dias. Ah, não, e pode acontecer do outro também, que ele vem no primeiro, vem no segundo, vem no terceiro, vem no quarto, vem no quinto. Não aconteceu nada, não vou mais. Eu fui, mas não aconteceu nada. Isso somos nós, a nossa fraqueza. É falta de avivamento. E o povo está lá, sétimo dia, oitavo dia, nono dia, chega o 10º dia, Nilson. Eles estão orando, eles estão cantando, eles estão louvando. Ninguém está pregando igual eu estou pregando aqui não, entendeu? É porque até então nem teve isso ainda, não tinha acontecido isso ainda. E eles estão lá, irmã, eles estão falando com ele: Deus, eu quero receber a promessa. O que você tem falado com Deus? Às vezes você tem falado com Deus: Deus, eu quero uma casa. Deus, eu quero um marido. Solteiras, né? Eu quero um marido. Oh Deus, eu quero isso. Oh Deus, eu quero aquilo. Mas aquele povo estava adorando, exaltando o Senhor. Deus, eu quero um aumento de salário. Deus, eu quero um carro mais novo, um carro mais bonito, um carro mais potente. Não, mas aquele povo estava buscando o Senhor. O Senhor prometeu ficar em Jerusalém. Nós estamos aqui, estamos esperando. Igreja, precisamos aprender, querido, a reunir para buscar a face do Senhor. Às vezes nós queremos mais nos apresentar do que buscar. Buscai e achareis, querido. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele está perto. Sabe por que ele falou para os discípulos: onde tiver 2 ou 3 ali, estarei no meio de vós. Então buscai ao Senhor enquanto está perto, querido, enquanto se pode achar, invocai-o. E está lá a igreja reunida. Prepara aí para você não tomar susto. De repente, um barulho. Não é um barulho que veio de mim, não, um barulho que veio do céu. Vai ficando de pé, querido. Vai se colocando de pé, em nome de Jesus. E já vai ligando com o Senhor. E veio um barulho, um som, um barulho como se fosse um vento. Não cai na ladainha de alguns pregadores que fala: de repente um vento invadiu a casa. Não, vento nenhum, não tem vento. Ouviu-se um barulho do céu como um vento. Mas eles estavam todos com os olhos fechados, orando, pedindo a Deus aquela revelação, Nilson, pedindo a Deus aquela promessa. E eu creio que esse barulho, porque é normal, se você está num lugar orando e se fizer um barulho, a gente abrir os olhos. Eu acho que é normal, é reflexo. Um barulho e você abre o olho. Quando eles abriram o olho: ô Tawane, tem uma língua de fogo na sua cabeça, que a Bíblia diz que eles receberam línguas como de fogo. Só que ele ia falar com a Tawane, mas a Tawane não entendia mais, porque ele não estava falando na língua da Tawane. Línguas repartidas como de fogo. E a palavra de Deus diz que eles foram cheios. Eles foram cheios do Espírito Santo. Começa, fecha seu olho e fala para ele: Senhor, enche-me. Eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles, amado, não foi ninguém que fez. Não foi o Espírito Santo que fez eles falarem em outras línguas. Preste bem atenção ao texto. Eu desafio você me mostrar algo diferente. O texto diz que eles foram cheios e começaram a falar. Em alguma versão diz novas línguas, em outra diz outras línguas. Eles. Você está cheio do Espírito Santo? Se encha do Espírito Santo. Enche-me, Deus. Acha isso aí, Sara. Enche-me, Deus. Enche-me. Entendeu, querido? Se desliga de quem está do seu lado. Entendeu?
Não liga para quem está do seu lado agora, não. Liga só com o Senhor. Começa a falar com Ele. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Eu, antes até de orarmos por esse momento, aliás, antes não, vai ser depois mesmo. Vamos seguir a rota de Deus. Enche-me, Deus. Seja cheio do Senhor. Seja cheio. Abre o teu coração. Seja cheio, cheia do Senhor. Filho, filha, seja cheio, cheia do Senhor. Amém? Quando você estiver cheio, faz igual a Bíblia diz. Não inventa nada não. A Bíblia diz que foram cheios e começaram a falar em outras línguas. Receba isso nessa noite. Seja cheio, cheio. Tu provês o Espírito. Ah, Deus. Ah, Abro Deus. por inteiro. Abre teu coração. Enche-me, Abre teu coração. Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Joga. Quando eu falo se joga, queria para você. Tu provês o fogo. Fica soltinho. Meu Deus. E eu o sacrifício sou.